Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Backstage dos Negócios e hoje nós temos até uma proposta um pouco híbrida, eu vou contar para vocês já já. Lembrando que nós estamos gravando aqui dos estúdios do MEON, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Nosso episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tech10, soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Recebo aqui hoje uma profissional excelente que tem muita coisa boa para contar para gente e um assunto muito interessante que acho que as pessoas às vezes não querem falar tanto sobre isso e faz toda a diferença a gente parar, repensar e se reformular quanto a isso. Recebo a Camila Murinelli. Muito prazer, Camila. Prazer, é um prazer estar aqui. É sempre bom a gente conseguir agregar um pouquinho, aprender, né? Aqui sempre na cadeira de aprendiz e agregar um pouquinho, né? Para o seu público que, né? Tão grande aí no Vale do Paraíba. Acho que vai ser bacana essa conversa. Excelente, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, que isso. Vou pedir licença para te apresentar. A Camila é terapeuta emocional, especializada em hipnose clínica, programação neurolinguística e reprogramação sistêmica, com foco especial em mulheres. Conta pra gente esse foco especial em mulheres. Muitas das mulheres que eu convivi e convivo são mulheres que esqueceram de olhar para si, né? Tem essa coisa do fazer tudo para os outros. E eu percebo que quanto mais isso acontece, menos elas se cuidam e elas sofrem bastante com isso. Elas vão se abandonando. Acho que esse meu olhar é para essas mulheres, ajudar essas mulheres a entenderem o seu real valor, a sua real identidade. Porque quando a gente sabe exatamente quem a gente é, aí a nossa vida fica mais leve. E não é uma vida sem problemas, né? A gente vai ter as tretas da vida, mas é uma vida mais leve, é uma vida que eu tenho inteligência emocional para lidar com as situações, né? O Paulo Vieira fala ele coloca a inteligência emocional de uma maneira muito fácil de entender, né? Muito didática, que eu gosto bastante, que é usar a emoção certa, na hora certa, né? No momento adequado, na intensidade certa. Então, eu quero ajudar essas mulheres, primeiro a se olharem com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, né? E adquirir essa inteligência para as suas relações, para os seus negócios, para a sua maternidade, para os seus relacionamentos. Né? E aí eu acho esse trabalho simplesmente fantástico. Se eu começar a falar aqui, a gente vai a tarde inteira, porque é algo que me encanta muito, esse universo, né? Eu falo que até o último segundo da minha vida eu quero estar na cadeira de aprendiz, quero estar numa jornada de evolução. Eu falo que até os vírus evoluem, né? A gente tem que evoluir também, né? Então, que a gente tem esse olhar para os negócios, sim, para a nossa estética, sim, mas tudo começa dentro, né? A gente precisa olhar para as nossas emoções. Ai, que excelente. Olha, eu vou, assim, na mesma pegada que você, que se deixasse, a gente passava a tarde inteira aqui conversando. Camila, você sabe, nós estamos apenas na segunda temporada ainda, mas nós já recebemos vários empresários e empresárias que têm a consciência de que a força principal do negócio deles são eles próprios. Então, esse convite, até o que eu comentei com o pessoal de casa, de que a gente faça um mix aqui, que a gente fale de negócios, mas que a gente traga também a importância da saúde mental, e você com toda a sua propriedade para falar sobre isso, porque o empreendedor, principalmente no começo, ele é a principal força, né? Então a gente vem realmente trabalhando isso, falando muito disso. Acho que hoje temos muitos bons papos pela frente que a gente pode instruir, e principalmente as mulheres. Então a gente sabe que as mulheres trazem uma carga muito forte, né, de luta pessoal, familiar e profissional. Então, se a gente puder trazer aqui essa instrução, essa força, será muito, muito, muito bem-vindo. Uma honra poder contar com você. Obrigada. E vai ser ótimo agregar para o seu público também. Cá, para começar, quem é a Camila pessoa física? A Camila é filha, há 43 anos, da dona Julieta de Seu Francisco, esposa, mãe, amiga, terapeuta e uma pessoa que busca muito a evolução. Eu vivo uma jornada de transformação, eu acredito nisso. Acho que todos nós deveríamos passar por um processo assim, de evolução, de ser melhor a cada dia, de buscar aquele 1% a cada dia, né? E aí a vida fica muito melhor depois que a gente vive esse processo de evolução. Então, a Camila é alguém que
quer evoluir a cada dia para ser uma pessoa melhor, para o outro, para o mundo e para mim mesma. E acho que você encontrou no seu caminho profissional essa essência que você tem mesmo, de querer evoluir, mas também querer agregar o outro. Sim, É aí sim. que vem a terapia? A terapia, né, a Camila terapeuta, existiu a Camila, uma outra profissional. A Camila terapeuta nasceu dessa necessidade de melhorar como pessoa. Assim, eu via meu casamento com problemas, né, a minha relação com a minha família com problemas, e aí foi quando eu comecei a olhar para mim, que eu achava que era todo mundo menos eu, né? Todo mundo tinha que arrumar alguma coisa, menos eu. Então, com muita humildade, quando eu comecei a se olhar para dentro e, né, em terapia eu comecei essa jornada e eu me encantei com isso. E eu defendo muito a mudança, porque eu vivi e vivo um processo de transformação, né? Hoje eu sou uma esposa muito melhor, uma mãe muito melhor para os meus filhos, né? E quero aí melhorar cada dia. Então começou comigo. Então sempre que chega, né, uma cliente falando sobre a dificuldade de mudar, eu acredito muito na transformação, porque eu vivi e vivo a cada dia essa transformação. Excelente. E a sua história de trabalho aqui no Vale do Paraíba, como você foi se estabelecendo? Hoje eu atendo online, né? Atendo pessoas aí do Brasil todo, de Portugal também. Que legal. E os meus atendimentos são online. Ministro alguns treinamentos em empresas aqui mesmo, né, da região, mas o meu foco é mais a terapia. E aí as redes sociais nos ajudam a chegar tão longe, né? Tão bacana, assim. Eu chego em lugares que, assim, eu nunca imaginei chegar com o online. Isso é muito bacana, né? Então, assim, acho que a pandemia nos trouxe esse olhar para o online, que eram poucas as profissões que olhavam, né? E é muito bacana, assim, hoje, por exemplo, eu já estive em alguns estados do país, né, antes de estar aqui. Isso é muito bacana, essa relação, eu me sinto tão próxima, eu falo assim para as minhas clientes, parece que eu estou aí pertinho, só falta um abraço físico, né, ao final da sessão. Mas esse trabalho tem sido muito bacana e o online nos facilita isso, né? É também uma boa ferramenta de fortalecimento profissional, né? Você também enxerga essa questão? Sim, sim. Tanto os atendimentos como as formações a gente pode, né, fazer através do online. Hoje eu faço uma formação presencial, eu sou, né, das antigas de assistir aula e tal, mas o online eles nos possibilita isso, né? Então o empreendedor, ele precisa, mesmo que ele tenha uma loja física, ele precisa ter esse olhar, né, as empreendedoras, esse olhar para o que mais que eu posso fazer? Além da minha loja ali da esquina, né? Esse meu produto pode chegar muito mais longe. Então, vale a gente estar sempre antenada com isso, né? Esse mundo online. E aí, quando a gente tem as dificuldades com esse mundo online, ter pessoas que possam nos ajudar, né? Então, mais uma vez, assim, é esse lugar que eu gosto de sempre falar e estar, que é a cadeira de aprendiz, né? Então, né, esses podcasts a gente senta e aprende, né? Eu já assisti outros episódios e eu aprendi de assuntos diversos que eu, assim, não tinha a mínima ideia, né? Então, assim, a gente precisa estar nesse ambiente, né? E o online nos possibilita isso, né? O mundo digital nos possibilita isso. Então, um recadinho aí para as empreendedoras estarem aí de olho, né? Em como podem chegar mais longe aí com o mundo digital. Excelente. Você nos deu uma introdução sobre a sua vertente muito forte com as mulheres. Aqui, até faço aqui um agradecimento público ao pessoal do Metamorfose que nos conectou. E a Gleice, à frente do Metamorfose, ela vem trabalhando um movimento que eu sinto, Nathalie, me corrija por favor se eu estiver errada, eu sinto, ela vem numa contramão do que nós mulheres aprendemos desde pequenas. Então é natural que haja uma certa rivalidade, até nem intencional. Que assim, às vezes a gente nem pensa por que a gente está colocando essa rivalidade, mas ela tá intrínseca a nós. E a Gleice vem no oposto. Então ela vem fortalecendo mulheres, trazendo esse movimento de empreendedorismo, esse movimento de networking para que cada mulher possa fortalecer o seu próprio trabalho individual, mas também em grupo. E aqui eu te convido para fazer esse mix entre backstage dos negócios e backstage da mente, do seu lado profissional. Como você enxerga esse pensamento feminino de rivalidade e esse pensamento que, graças a muitas pessoas como a Gleice, vem sendo modificado pouco a pouco? Conta pra gente sua visão.
Olha, nós somos pessoas e precisamos de pessoas. Enquanto eu acho que eu dou conta sozinha, então, enquanto mãe, eu dou conta sozinha, não preciso de nada nem de ninguém. Enquanto profissional, eu dou conta, eu que faço melhor. Enquanto eu tenho essa visão, eu não vou para frente, né? Eu vou ficar, né? Então, primeiro, toda e qualquer pessoa precisa entender, nós precisamos de pessoas. Então, se você pensa diferente, você precisa olhar com muito carinho para isso. E as mulheres, elas crescem dando conta de tudo. Se orgulham de dizer que são mulheres maravilhas, né? Eu vou na corrente contrária. E aí elas vão crescendo, que eu dou conta, que eu faço melhor, e não pedem ajuda. E elas vão crescendo com isso, né? E isso também gera essa rivalidade. Então, eu dou conta, eu sou melhor, né? Tudo que eu faço é melhor do que você faz. E aí, quando eu não estou bem resolvida comigo, eu tenho rivalidade com você, né? E a raiz de tudo isso é a nossa relação com a nossa mãe, né? Aí você pode pensar assim, não, mas eu tô ótima com a minha mãe. Mas lá no fundo, tem coisas, porque você julga a sua mãe. Ah, mas se fosse eu teria feito diferente. Eu não teria casado com esse homem. Eu teria educado assim as minhas filhas, os meus filhos. Então, enquanto eu estou nesse lugar, acima da minha mãe, julgando, apontando, mesmo que eu ache que eu tenho uma relação ótima, se eu me sinto superior, é interno isso, é inconsciente isso. Aí eu não sou bem resolvida. E aí eu espelho isso para as outras mulheres. Por isso que é tão comum a gente ver essa rivalidade. Então, mesmo amigas assim, ai, você tá mais bonita hoje, nossa, seu cabelo, e dá aquela pontadinha. Então, mulheres, olhem para as suas relações com as suas mamães, olhem para as relações com as outras mulheres. Quando eu descobri que eu tava assim, eu ganhei uns pontinhos na escala de evolução, foi quando eu me resolvi com algumas mulheres. Quando eu olhava e, tá ok. Sabe, não tinha inveja, não tinha raiva, não tinha... Então, mulheres, um teste para vocês. Pega ali a sua rede social, olha. Aí, quando você olha, ai, nossa, que essa é tão assim, essa é tão assada. Olha para a sua relação com a mamãe. E isso, claro, em terapia a gente consegue aí entender o que acontece. Porque lá a sua criança está buscando ainda coisas que essa mamãe não fez. Que essa mamãe podia ter feito diferente. Isso a sua adulta aí julgando, né? Então, a gente precisa de sair desse lugar. Eu falo que tem 3 letrinhas que nos ajudam a pôr a nossa vida em ordem. Camila, como que põe a nossa vida em ordem? Primeira coisa é o pertencimento. Todo mundo tem o direito de pertencer. Aquele tio bêbado, o pai que me abandonou, a mãe que é assim, o assado, ela tem que ter um lugar dentro de mim. Quando eu não deixo as pessoas pertencerem do meu sistema familiar, vem as tretas da vida. Outra coisa é a ordem. Então, cada um tem o seu lugarzinho, cada um tem o seu quadrado. Então, quando eu saio do meu lugar, de filha e quero ir para o lugar de mãe, acima da minha mãe, acima do meu pai, julgando, eu trago tretas para a minha vida, né? E o outro lugar é o equilíbrio. As relações, elas precisam ter equilíbrio. Então, se eu sou uma mulher que eu faço para o meu marido, faço, e ele não faz nada, essa relação não tem um equilíbrio. E aí vem as tretas. Todas as relações, até com o cliente, precisa ter o equilíbrio. Então, imagina, você me paga um pacote terapêutico e todos os dias eu te dou alguma coisa, eu te ligo, eu te dou uma sessão. Isso está em desequilíbrio. Você pagou por um processo terapêutico, você vai ter um processo terapêutico. Então, toda e qualquer relação, ela tem que ter um equilíbrio. Não é que assim, eu dou 99 centavos e você também vai dar 99 centavos. Às vezes, especialmente na relação de marido e mulher, tem essa, né? Às vezes essa semana é um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque um viajou e tal. Mas as relações, elas precisam de equilíbrio, né? A única que não vai ter equilíbrio é a minha relação com os meus filhos. Então, eles vão me dar trabalho, tal, e eu vou oferecer ali o cuidado como mãe. Então, se eu olho para esses 3 lugares, e eu acrescentaria mais um, que é a postura. Como que eu tô diante da vida? Eu começo a colocar um monte de coisa em ordem, né? Então, como que tá a minha postura? Tá de vítima? Tá de juíza, né? Porque a gente gosta de sentar na cadeira de juiz, né? Então, como tá de herói? Eu quero ser heroína de todo mundo. Então, quando a gente olha para essa nossa postura, né? E isso é para todo mundo, né? Os empreendedores, mulheres. Se eu olho para essas 3 letrinhas, né? Se formou até a palavra põe, vocês vão lembrar. Põe a vida no lugar com essas 3 letrinhas. E olhando para a sua postura, aí a gente coloca muita coisa em ordem na nossa vida. E a vida, sabe, você sente assim, sabe quando tira uma mochila pesada, você sente, é mais ou menos assim que a gente sente quando a gente vai colocando essas coisinhas nos lugares.
Mas aí o nosso racional pensa assim, ai, que nada a ver, nossa, eu vivo super bem, estou super bem resolvido. Quando a gente começa a mexer, né, em terapia, quando eu começo a mexer, a gente vê quantas crianças feridas esperando aquele abraço que não teve, né, esperando, às vezes, uma palavra. Porque não é necessariamente o que aconteceu, é como aquela criança interpretou, né? Então... Gente, eu quero te dar um abraço. Que papo bacana, assim. Tem tanta coisa que a gente não imagina, né? Que a gente pega o resultado final e a gente não tem a menor noção de onde ele nasceu, por que ele se desenvolveu. Quando você recebe as mulheres no consultório, e aqui eu parto para uma vertente um pouquinho, né? Puxando para o nosso lado aqui, as mulheres empreendedoras, elas têm algumas dificuldades em comum? O que você percebe nesse atendimento inicial para que você possa até definir sua linha de tratamento, né, de terapia nesse sentido? Elas focam tanto no fazer, e elas se abandonam completamente. Elas esquecem totalmente de ser, né? Porque antes do CNPJ precisa ter um CPF, né? Um CPF muito bem resolvido, né? Então, essas mulheres, elas focam tanto, porque aí temos aí a questão, né, que as mulheres, elas têm tarefas a mais, né? Não entraremos nesse mérito, mas tem, porque tem ali a maternidade, tem outras coisas que elas precisam dar conta. E elas vão no fazer, e elas se veem esgotadas, assim, esgotadas. E aí vão no limite, porque eu falo, ou vocês param, ou vocês são paradas, né? Então, a gente precisa... É possível eu investir no meu negócio, né? Eu dar o meu melhor, eu ter sucesso e eu estar bem, né? Às vezes as pessoas falam em vida equilibrada. Eu gosto mais de falar em equalizada, né? As pessoas que entendem aí de mesa de som, né? Às vezes vai estar mais para cá, às vezes mais para cá. Então, às vezes, assim, hoje eu vou estar, né? Hoje foi um dia mais corrido, então, né? Não me alimentei tão bem, mas no geral, eu olho para todas as áreas da minha vida, né? E essa mulher, ela simplesmente se abandona, porque ela precisa provar que ela dá conta, além de todas as outras coisas, da maternidade, do casamento, no negócio dela, né? Então, assim, mulheres, antes do CNPJ, olhem para o CPF, né? Antes da empresa. Então, assim, o que adianta uma empresa ótima e você tá péssima, né? Em cacos. E aí você não usufrui essa empresa que você tanto sonhou, né? Então, a minha dica aí para a mulherada, para todos os empreendedores, mas olhem para si, os homens também olhem para si, cuidem de vocês. E aí não necessariamente precisa ir todo mundo para terapia, né? Seria ótimo, mas é olhar, é respeitar o seu corpo, suas pausas, porque o corpo ele vai dando sinais. Acho que a gente foi tão bem criado, né? E o corpo vai dando sinais. A gente precisa ter sensibilidade para perceber esses sinais que o corpo vai dando. Porque quando a gente não escuta, a gente vai separado. E aí é uma doença, é uma depressão, né? Recentemente, uma cliente começou um processo terapêutico assim, nas últimas do limite. E aí o último estágio foi a terapia, né? Depois, por conta de negócios, né? Por conta das empresas dela, ela não dava mais conta. Então, a gente precisa reconhecer que eu preciso de ajuda. E essa ajuda é nos negócios, é em casa, é com o marido, é falando, né? As mulheres, elas têm uma dificuldade de pedir ajuda, né? Porque elas acham que vão ser julgadas como não dão conta. E assim, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir ajuda. Eu ensino as minhas clientes todas a pedirem ajuda. Porque a gente tem que pedir ajuda, né? Eu, em casa, os meus filhos... eles me ajudam, assim, eu falo, só a Amora não vai ajudar, que é minha cachorrinha. Todo mundo tem que ajudar, né? Assim, a gente vive em comunidade, a gente precisa ser ajudado, né? Porque senão a gente, ao invés de ir em presa, a gente vira eu presa, né? E aí, assim, a gente tá presa num negócio que vai nos afundar, né? Então, que a gente possa incluir... a Isabela Camargo fala sobre se incluir na própria agenda. Eu acho isso o máximo. Eu me incluo na minha agenda por vários dias na semana. Então, assim, quando foi a última vez que você se incluiu na própria agenda, né? São pausas, não é você passar um final de semana num spa, não é isso. São pequenas pausas, né? Conseguir ir ao banheiro sem o celular. 5 segundos só eu, sabe? É tomar um banho. Quantas mulheres tomam um banho? Será que eu passei shampoo? Será que eu já passei o sabonete?
porque não estão ali. Um grande segredo é estar presente, no aqui e agora, né? Então, eu tô aqui com você. O celular tá aqui no modo avião, eu tô aqui com você, eu tô olhando para você, né? Então, o que tá ao nosso redor não importa, é o aqui e agora. E é tão simples, mas a gente tá perdendo isso. Muito, né? A gente tá perdendo isso. E o que veio para nos facilitar Tá virando um vício. né? Então, assim, minha mãe, antigamente não tinha máquina de lavar, minha avó, não tinha micro-ondas, não tinha um monte de coisa, né? E elas faziam tantas coisas. E hoje que a gente tem coisas para facilitar a nossa vida, a gente tem menos tempo. Parece que não tá batendo essa conta, né? Então, que todos os, né, os seus ouvintes, espectadores, eles, a partir desse podcast, eles façam uma análise de o quanto eu tenho me abandonado, o quanto eu tenho esquecido de mim, né? O seu negócio, ele não é mais importante que você. Você é mais importante do que o seu negócio. Porque se ele falir, se ele não der certo, você vai abrir outra coisa, você vai conseguir. Mas se você quebrar isso, né? Se você ficar em pedacinhos aí para reconstruir, vai ser bem mais difícil, né? Então, que todos os empreendedores tenham essa sensibilidade para se ouvir, para se perceber, né? Coisas simples de ir ao médico, fazer os exames e voltar nesse médico e mostrar os exames, né? Como que tá a sua alimentação? É sempre bobeira o tempo inteiro? São pequenas coisas que a gente foi perdendo, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não se perder aí no meio do caminho. Você conversou com alguém que me conhece antes? Eu tô um pouco assustada. Mas você sabe que até eu tomo muito cuidado, né? Que eu tenho medo de me expor demais, mas eu acho que vale a pena compartilhar isso aqui. Outro dia, Cá, eu parei e eu falei assim, nossa, faz tempo que eu não me olho no espelho, de corpo inteiro. Que eu tô, a Ana conhece aqui a produção, gente. Eu tô num ritmo de trabalho tão maluco que também tá me fazendo bem, porque eu plantei tudo isso que tá acontecendo, mas é exatamente o que você falou. Eu tô esquecendo completamente o eu, Nathalie, nossa, botando pra quebrar no trabalho, tô muito feliz com isso, mas tá faltando isso. Então, esse seu olhar e essa importância e a propriedade com que você fala disso, eu espero que a gente possa refletir para todo mundo que nos assiste e que a gente possa realmente produzir mais conteúdos. Te convido para outros bate-papos, inclusive, porque é muito importante. Eu costumo dizer algo que é simples e muito bacana, que não precisa ser um ou outro. Não precisa ser o negócio e a pessoa física. Pode ser um e outro, né? Então, eu viajei alguns dias no finalzinho de julho e eu atendi do hotel, né? Não precisa ser um ou outro, pode ser um e outro. Às vezes será preciso um ou outro, mas assim, na maioria das vezes dá para ser um e outro. Eu posso me incluir, né? Eu posso ir fazer a unha, né? Eu posso, sei lá, em casa fazer um escalda-pés. Eu posso sentar num sofá e ler um livro sem celular. Eu posso fazer isso. Né? Que a gente não se perca da gente mesmo. Nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então, assim, eu tenho que me cuidar. Né? E eu ensino isso com as minhas ações para os meus filhos. Né? Não é falando. Eles sabem, né, o quanto eu me cuido, eu me amo, me respeito. Né? Então, eu espero que realmente de coração que esse bate-papo assim, possa virar uma chavinha na vida de muita gente. Amém. E que você possa receber, Nathalie, eu tô aqui ó, no salão, parei um pouquinho, eu tô aqui deitada numa rede, me permitir, se permitam, né? Você tá aí realizando um sonho, né? Tá se concretizando, isso é maravilhoso, mas você tem celebrado? Ou você tem só sido engolida, né? Porque tem que lembrar do dia 1. Tem que lembrar. Aquele frio na barriga. Eu quero muito. Tem que lembrar disso. Porque às vezes a gente vai vivendo e esquece que isso tudo foi um sonho, um dia, né? Apenas vai sobrevivendo e não vai vivendo, sentindo, usufruindo. Exatamente. E no seu estilo de aconselhar mulheres, você mostra para elas a importância de grupos como o Metamorfose? Como que isso é passado? Eu sou uma super defensora dos cafés. Acho que as mulheres têm que pelo menos uma vez no mês, sair com mulheres, com amigas para tomar café.
né? Assim, as mulheres que me conhecem sabem disso. A gente precisa estar entre mulheres, entre outras pessoas, né? E não é aquele pensamento, eu não vou porque esse grupo eu não vou fazer negócio nenhum. Não é isso. É se conectar com outras pessoas, é ouvir outras histórias, né? Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com a sua área, mas você vai aprender com ela, né? Então, assim, eu falo de terapia, você fala de negócios, e a gente consegue trocar e aprender uma com a outra. Então, assim, que a gente busque se fortalecer em grupos, né? O grupo é muito, muito importante, né? O quanto uma ajuda a outra, assim. No Metamorfose eu já contratei pessoas, né? Já servi pessoas, já ajudei ali com mentoria, porque além de terapeuta, eu dou mentoria para algumas terapeutas também. Então, assim, quanto eu agreguei e quanto agregaram na minha vida. O grupo é maravilhoso, né? Vou lembrar da época de escola, fazer tarefa em grupo, não era melhor? Os meus filhos sempre falavam, hoje a gente sentou de dupla, hoje a gente sentou de trio, porque é bom estar com o outro, né? E a gente aprender com o outro. Isso é muito rico. O grupo Metamorfose é um grupo gigantesco que vai chegar muito longe, com certeza, fortalecendo mulheres. Né? Então, isso é riquíssimo, assim, essa força que o grupo tem e que as mulheres, né? Desculpem os homens, mas as mulheres têm essa força. Com permissão, né? Agora, falando um pouquinho dos bastidores do seu trabalho. Acho que vale também a gente ressaltar a sua formação e como você veio se estruturando para que você seja essa profissional de hoje. Então, a gente vê a Camila hoje com uma fala super coerente, um posicionamento, uma postura. Isso também veio de uma trajetória, né? Sim. Conta para nós. Sim. Bem, eu gosto muito, muito, muito da evolução, como eu já falei aqui, né? Então, assim, estar sempre em cursos, em eventos, né? Eu vou em eventos de mulheres, né? A gente aqui em São Paulo tem essa praticidade de estar tão pertinho, né? Então, eu vou participar pelo menos uma vez no ano, um grande evento de mulheres, né? Para o final do ano eu já tá aí comprada para o próximo evento. Então, assim, eu gosto de estar nesses ambientes. Estou sempre em mentoria, sempre participo de mentoria. Sempre termino um curso, eu gosto de estar em outro curso, sempre, porque a gente precisa. Então, é para o meu servir, para os meus clientes eles terem um atendimento melhor, porque cada cliente é de um jeito, então o que funcionou para um não vai funcionar para outro, né? Então, eu gosto aí desse leque e de evoluir como pessoa também, né? Não é só no meu atendimento. Então, para eu estar aqui falando, eu preciso, né? Eu já fiz curso de oratório, eu preciso estar. E aí eu não vou só para as terapias, não. Eu vou em outros ramos, em outras coisas. Eu gosto, né? Acho que a gente precisa aprender coisas diferentes. Então, a gente precisa estar nesse meio. O meio do grupo, o meio do aprendizado, né? Para a gente fortalecer o nosso negócio, né? Eu fortaleço o meu negócio de terapeuta, me formando cada vez mais, né? Adquirindo conhecimento, mas também como profissional. Então, eu posso ser convidada para outras coisas e eu vou estar preparada para isso, né? A gente sempre está preparada, né? Assim, sempre tem que estar preparada para um convite, né? Para uma parceria, para um bate-papo, para um café, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E fora que, assim, não dá para parar, né? Acho que só pedra que não evolui, a gente tem que evoluir, né? Então, assim, eu gosto desse movimento. Eu falo que a vida acontece no movimento e no desconforto. É bem desconfortável essa evolução, né? Muitas vezes esse movimento é desconfortável, mas para a gente evoluir, a gente tem que passar por esse desconforto, né? Então, a gente não pode parar nunca de pensar no nosso negócio. Então, eu penso em coisas para o meu negócio, já participei de mentorias específicas para terapeutas e outras mentorias também, né, que me ensinam, por exemplo, mentoria para fazer eventos, né? Então, assim, eu penso no grande, né? Então, eu aconselho que estejam aí em grupos, em mentorias. Mentoria é bom demais, né? Eu sou suspeita. Mas legal esse posicionamento que você trouxe, até com bastante humildade de que a gente não sabe tudo, né? Não, a gente tá sempre disponível para aprender um pouco mais. Aqui eu sinto uma certa dificuldade, por exemplo, quando a gente fala de negócios, a primeira imagem que vem na cabeça de uma pessoa é uma empresa grande, com vários funcionários, com setor financeiro, com contabilidade, e não, né? Na verdade, a empresa nasce de um. E muitas empresas continuam somente no um. Então, assim como você, que é a sua própria empresa, é a sua força
de trabalho, é o seu financeiro, é o seu marketing, é tudo ali na Uhum. Camila, essa especialização contínua é muito importante para fortalecer Sim. o seu negócio. Uhum. Então, quando a gente fala aqui dos bastidores, é um bastidor, ainda que seja uma empresa pequena, ainda que seja uma empresa de uma pessoa que é tão grande quanto uma empresa de vários funcionários. Uhum. É a essência da empresa. Desculpa te cortando, essa Imagina! mentalidade que você fala é muito importante. Então, assim, eu tenho que ter a mentalidade de que eu sou uma empresa. Eu estou trabalhando, especialmente quem faz home office, assim, precisa ter isso, né? Então, assim, eu separo muito bem essa coisa. Eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Os meus filhos, eles têm essa mentalidade já. Não, ela trabalhando, ninguém interrompe. Eu fecho a porta, ninguém interrompe. Então, a pessoa ter essa mentalidade, não importa se eu não tenho nenhum funcionário. Eu sou uma empresa, né? Então, assim, eu me acordo, me levanto, eu me arrumo para isso. Isso faz a diferença também, né? Assim, eu me arrumo. Esses dias, eu tenho uma cliente que ela é empreendedora e eu tava falando isso para ela. Ó, se arruma, se acorda. Hoje de manhã você não tem cliente, mas se arruma. Você vai ver como você fica diferente. Né? Todos os dias, se eu não tenho cliente de manhã, todos os dias eu vou estar arrumada. Então, qualquer hora eu estou pronta para uma chamada de vídeo, porque eu me arrumo para trabalhar, mesmo que não seja um atendimento. Eu vou preparar alguma coisa, um material, eu vou assistir uma aula, eu vou rever alguma coisa. Então, ter essa mentalidade, se você tem 0, 1 ou 100 funcionários, né? Você ter essa mentalidade, eu sou uma empresa, né? E estar fisicamente, mentalmente e fisicamente preparada para o seu trabalho. Isso faz uma boa diferença. Excelente. Eu ia te perguntar, existem algumas histórias de bastidores que você pode compartilhar com a gente? Ai, sim. Eu trabalho em casa, né? E aí eu tenho uma cachorrinha que ela ronca. Aí ela fica no meu pé. Então, se eu tô em casa, eu não deixo a porta fechada do escritório, se eu tô sozinha, né? E aí a cachorrinha entra, fica no meu pé e ronca. Ai, imagina eu atendendo, e aí eu faço alguns exercícios, eu atendo com hipnose e eu faço alguns exercícios, né? Então, aí eu fico cutucando ela com o pé Aí pra vem poder um ela ronco assim. pra ela acordar. E desde então, né? Hoje não acontece mais. Desde então, eu tenho que deixar ela pro lado de fora. Ah, que Porque bonitinho. ela já pensou, eu falava, gente, a pessoa vai achar que tem uma pessoa dormindo aqui, eu tô atendendo e tem uma pessoa dormindo. E eles roncam, parecem pessoas Uma pessoa, mesmo. parece uma pessoa, ela dorme no meu quarto, então tem noite que eu tenho que ir lá cutucar, porque ronca mais que o marido. Fala, ô senhora, né? Por favor, vamos colaborar aqui com o meu sono profundo? E sabe o que é bacana? É, assim, das vezes que aconteceu, eu falo pro cliente, você tá ouvindo? Tem uns que não ouvem, tem uns que ouvem. Aí até um falou assim, eu tenho um cachorro também, não se preocupe, Tá eu tudo entendo. bem. E sabe o que é bacana? Isso pro negócio, você mostrar sua vulnerabilidade. Eu não tô ali querendo manter a pose, fingindo, né? Eu tô falando. Outro dia, assim, eu tava atendendo, não liguei a luz porque tava um solzão. E aí, quase uma hora de atendimento, falei, você dá licença só pra eu ligar a luz? Aí eu, sabe, você mostrar essa vulnerabilidade, né? Então, a gente tem esquecido de se permitir ser vulnerável. Se permitir o eu não sei, me ajuda, especialmente as mulheres, né? Então, mostrar essa vulnerabilidade no seu negócio com o cliente. Oh, nossa, assim, não chegou, quebrou, falhou, né? Você mostrar isso porque você mostra esse lado humano, né? Então, você, às vezes, fingir, inventar uma coisa, maquiar um negócio, eu acho que até afasta o cliente, né? Então, eu sou humana também, né? Eu sempre posto, assim, eu sou toda arrumada e de meia e pantufa, né? E eu posto, eu tiro foto e posto. Ai, que delícia, a gente podia sair assim, vamos aderir essa... Então, assim, é se mostrar gente como todos os outros, né? Eu acho que isso traz uma proximidade. Então, que tenhamos coragens de nos tornar vulneráveis, né? Isso a gente tem que trabalhar isso, porque a gente foi no caminho contrário, né? E tudo bem ser vulnerável. Eu vou complementar, se você me permite. Eu até falei isso numa entrevista que eu dei outro dia. Eu li uma frase, ela é assim, não sei exatamente as palavras, mas que a gente não tem medo de lutar pelo nosso sonho. O que a gente tem medo é de nos mostrarmos vulneráveis até que a gente alcance o nosso sonho. Então, isso que você fala é exato, né? Qual o problema de ser vulnerável? Todo mundo é um pouco vulnerável em alguma coisa, né? Tem um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito, e ela fala muito isso, né? A autora traz isso da gente ser vulnerável. Tá tudo bem ser imperfeito, né? Porque a gente foi ensinado, fica bonitinho, arruma o cabelo. As meninas, então, arruma o cabelo, senta assim, não sei o quê. E aí a gente vai criando uma capa,
né? E aí isso vai pesando, vai ficando muito pesado. Então tá tudo bem, eu não sei, me ajuda, né? Então se mostrar vulnerável para as pessoas, para os nossos clientes, né? Tá tudo bem. Isso é bem bacana. Ontem, num atendimento, eu não sou chorona, né? Mas num atendimento, assim, ela foi trazendo coisas que ela percebia da evolução dela ao longo desse processo aí, de 2 meses de terapia. E, assim, foi tão lindo, tão, sabe? E eu enchi os olhos d'água, sabe? E, assim, tá tudo bem, assim, não tô, né, me derramando, desestruturada, mas, assim, tô aqui com você, né? A sua evolução me alegra, né? A sua tristeza também me preocupa. Então, eu acho que isso nos deixa mais humanos, essa coisa do, né, eu sou vulnerável, eu sou imperfeita, eu não sei, eu preciso de ajuda. Então, a gente precisa fazer alguns caminhos de volta, né, nas nossas relações, a relação com a gente mesmo, né, os nossos cuidados, coisas que a gente tinha lá na época da nossa avó. A gente precisa voltar para esse caminho, para esse lugar. Ai, tô encantada. Cá, muito prazer, assim, de coração mesmo. Acho que a gente conseguiu bater um pouco de papo sobre tudo, falar de negócios, falar de mulheres, falar da parte emocional, da importância do cuidado, do autocuidado. Que você seja sempre muito bem-vinda aqui. Deixo a casa aberta para novos projetos, inclusive para que a gente possa integrar essa questão de saúde mental para as empreendedoras. Sim. E só agradecer mesmo. Muito obrigada, adorei. Eu que agradeço o convite, o carinho de toda a equipe, né? Vocês foram muito importantes para que tudo isso aqui acontecesse, né? E quero deixar um recadinho para as mulheres: se olhem com mais amor, carinho e respeito. Abandonem o título de Mulheres Maravilhas. Tá tudo bem, né? Ser uma mãe que precisa de ajuda, uma esposa que precisa de ajuda. Não esqueçam que para eu ter ajuda eu preciso pedir. Excelente. Quem quiser te procurar pode te encontrar em quais canais? No @Camila Morinelli, a partir dali consegue me encontrar. Legal. Obrigada, Ká. Um prazer enorme. Prazer. Esse foi mais um episódio aqui do Backstage dos Negócios, em parceria com o Backstage da Mente. Um beijo e até a próxima.